Bueno, então hoje nós vamos falar sobre os running backs, certo? Uhum. Posição mais divertida da NFL. Pra mim, pelo menos. Pra mim, não. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sideline Talks, o seu programa sobre a NFL do Brasil Fantasy Football. Hoje, eu e João vamos falar um pouquinho sobre os prospects de running back, a posição que eu mais gosto na NFL. Vamos falar logicamente de Ashton Jeanty, o indiscutível running back 1 dessa classe, e de todos talvez seja muito, mas de vários nomes atrás dele. O segundo, o terceiro, o quarto, será que existe algum consenso sobre isso? Quer saber mais? Venha conosco. Muito bem, meu caro João, muito bem. Hoje, para falarmos dos running backs, a posição que eu mais gosto na NFL, a posição que eu mais acho divertida. Não sei se assistir, porque às vezes eu gosto de ver nuances de outras posições. Eu gosto muito de cornerbacks também. Mas acho que a posição sem ter o olhar mais analista, assim, que eu mais me divirto vendo é running back. Eu gosto e eu sou muito fã da posição sei lá, Jamal Charles, o próprio Uhum. Marshall Lynch, o Ed Lacy, que para mim é um dos principais running backs que eu assisti, gostava de assistir. Uma pena que teve uma carreira curta, tadinho. Mas enfim, running backs hoje da classe. Qual é a sua primeira pitada sobre essa classe de running backs? O que você tem para dizer sobre ela no geral? Cara, fiquei assim surpreendido positivamente quando comecei a estudar os prospectos. Não tanto só pelo talento no topo, que existe muito talento no topo, mas pela profundidade. Uhum, Eu tava lá assim para um cara que eu não ranqueei eles porque eu não sou muito a favor de ranquear running backs. justo. Eu acho que running backs têm características diferentes e funções muito específicas. Então eu acho muito difícil ranquear dois jogadores com funções muito diferentes. Não os ranqueei, mas se eu fosse ranquear talvez o décimo do meu ranking, Uhum, ainda seria um cara que para mim poderia sair ali no segundo, terceiro round sem problemas. Sem sei. problemas. Então, eu não me lembro de uma classe tão profunda de running backs desde que eu comecei a estudar os prospectos mais a fundo. Uhum. O que eu acho bastante interessante dessa classe, eu primeiro concordo com você com essa questão de que alinhar um ranking de 1 a 10 ou qualquer coisa assim é um pouco difícil, porque running backs eles são pautados muito nos tipos de esquema nos quais eles vão cair, né? Então, pode ser que um cara funcione super bem para um esquema, por exemplo, do Bengals, que você tem Jamar Chase, T. Higgins e Joe Burrow como principais, né, peças, e aí você precisa de um cara complementar que talvez tenha que proteger mais, seja mais bloqueador, ao passo que você vai ter outros times como 49ers, em que a linha ofensiva ou o estilo de jogo nesse exato momento seja muito pautado no jogo corrido, então você precisa de um cara que seja mais bruiser, um cara que bata mais, consiga ganhar essas jardas. Então eu concordo que seja assim. E enquanto eu estava fazendo também minha avaliação, vendo os jogadores principais, e até mesmo não comparando notas, mas olhando para os diferentes rankings, até vou falar disso aqui um pouquinho daqui a pouco, é impressionante como não há nenhum consenso a partir da segunda escolha digamos, Sim. da segunda posição sobre os running backs. Logicamente, o Ashton Jeanty é o cara, né, o principal nome dessa classe, é o cara que com certeza se destaca dentro desse grupo todo. Mas como você falou, eu vejo mais, pelo menos acho que dois jogadores que podem, não acho que vão, mas podem sair no primeiro round, Uhum. que possivelmente fossem talentos de primeiro round, caso não existisse o Ashton Jeanty, e a gente estaria discutindo sobre esses dois, assim, pelo menos na minha visão. É, mas é uma classe bastante diversificada, eu também acho. Acho que tem caras que são mais velozes, tem caras que são mais fortes, tem caras que são melhores bloqueadores, tem caras que são mais ágeis. E é muito interessante ver como é que isso vai acontecer, como é que o draft vai se desenhar. Porque também, se a gente for considerar os times hoje da NFL, acho que muitos times estão meio que se organizando com os seus running backs, assim, talvez não tenham tanto renome. Então, por exemplo, o Rams tem o Kyren Williams,
que eu particularmente não gosto muito, mas ele funciona bem. A gente tem o próprio Bucks, que eu não gosto de nenhum daqueles running backs, mas ele tem o Buck Irving também como um nome estabelecido. Mas nada impede esses times de talvez acharem um upgrade nessa posição ou um complemento para esses caras, né? Que seja um formato completamente diferente. Então talvez um Devon Achane, por exemplo, um estilo Devon Achane para complementar um desses dois. E pro time em si, isso seria um upgrade no final das contas. Pro Fantasy, vocês se virem para achar o running back que faz sentido, mas eu acho que tem muito dessa parte complementar. E eu acho que a gente pode ter potencialmente para essa temporada alguns backfields parecidos, por exemplo, com o backfield do Lions, em que a gente tem o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery com dois perfis bem diferentes, mas ambos com protagonismo dentro do time, né? Ou ambos com uma relevância para o sucesso do time. E eu acho que isso pode acontecer para vários times nesse ano, considerando essa classe. Sim, a classe é perfeita para isso, porque a gente tem alguns jogadores com um perfil muito claro, né, muito definido do que eles vão ser. Sim. Né, e especializados. Sim. Então, só por exemplo... Diga, manda. Não, eu queria falar que, por exemplo, o Patriots, eu imagino que vá atrás de um running back recebedor para complementar o... Aliás, eu acho que ele precisa de tudo, porque eu não sou muito fã do Ramondre Stevenson, mas eu acho que o Josh McDaniels vai querer ter esse running back recebedor, que foi algo que ele sempre teve, né? Sim. O Shane Vereen, o... Dion Lewis. Esqueci o nome dos outros. Dion Lewis, o Danny Woodhead. Então, e é uma classe que tem jogadores com esse perfil, tem jogadores com o perfil mais de early down, e claro, tem os que fazem tudo, que são os que a gente normalmente está cotando como possíveis escolhas de primeiro round. Exato. Então, só para dar a base aqui, para a gente discutir um pouquinho também sobre os nomes no detalhe, vou começar novamente com o ranking da PFF, só como base novamente, não é o ranking que seja o melhor de todos, mas os 10 primeiros deles são Ashton Jeanty como número 1, o Mario Hampton, número 2, Cameron Scatibo como número 3, Quinston Judkins, desculpem, número 4, Dylan Sampson, número 5, Caleb Johnson, número 6, Travion Henderson, número 7, R.G. Harvey, número 8, DJ Giddens, número 9, e o Devin Neal como número 10. E é muito curioso ver esse ranking aqui, esses são os que estão também no top 100, tá? Não só os 10 melhores running backs, de acordo com o PFF, mas também no Big Board que eles têm, entre os 100 primeiros, ou seja, 100 primeiras escolhas ou 100 melhores jogadores do draft em si, né? Em paralelo, um cara que eu gosto muito das análises, tendo a ter possivelmente um viés também de alinhar um pouco mais com ele, mas o Dan Brugler, do The Athletic, né, do top 100 dele, ele tem 7 running backs, sendo que o primeiro é o Ashton Jeanty, como a gente já falou, o segundo é o Caleb Johnson, que no PFF está em 7º, o terceiro é o Mario Hampton, o quarto é o Travion Henderson, o quinto é o Jordan James, que nem aparece na lista da PFF, o quinto é o Quinshawn Judkins, esse nome vai dar muito problema ainda. Depois o Dylan Sampson e o R.G. Harvey como 7º. Ou seja, no top 100 dele, ele tem 7 running backs, enquanto o PFF tem 100. E, por último, novamente, só a título de comparação, o Nate Tice fez a lista dele junto com o Trevor Sikkema, e os 7 primeiros que eles têm são Jeanty, Hampton em segundo, Henderson em terceiro, o Judkins em quarto, o Dylan Sampson em quinto e o Caleb Johnson em sexto. Ou seja, o Caleb Johnson é um cara que eu estou vendo aqui claramente como o maior dançarino de axé dessas boards. Sim. Porque ele tá lá em cima, tá lá embaixo, ele tá em diversos lugares. E é muito interessante ver isso, porque eu gosto muito do prospecto, eu acho ele muito interessante. E o prognóstico positivo dele, que muitos colocam, é que ele vai ser um novo Todd Gurley na NFL, né? Porque ele é um cara mais, não pesado no sentido de ser devagar, mas é um cara grande, é um cara forte, e é isso que ele tem como upside, né? Ao mesmo tempo, ele é um cara que tem, sim, acho que alguns contras, ou pelo menos coisas que dão uma pausa sobre isso, mas é interessante ver como, por exemplo, o Dan Brugler está muito alto nele.
né? Uhum. Então, assim, acho que isso conta um pouco para isso que a gente está falando, da classe ser muito variada, muito diferente. É, e eu não acho que a gente vai achar dois rankings semelhantes. Tirando, logicamente, o Sim. Washington Giants, acho que como número um. E, pelo que eu tenho lido também, pelo que eu vi, e na minha opinião também, eu alinho com isso. Não sei se você quer saber da sua opinião. O running back 2, na minha opinião, é o Marion Hampton. Eu acho que esse cara é muito, muito, muito bom. Eu gosto demais dele. Acho que se não tivesse o Giant disponível nesse exato momento, ele seria, digamos, indiscutivelmente um running back de primeiro round e possivelmente no top 15, considerando os times, pelo menos, que a gente tem aí hoje. É, eu gosto dele, é meu segundo running back também, Uhum. mas eu não acho que ele, que se, por exemplo, se eu não tivesse o Jet, a gente ainda não estaria falando no Marion Hampton no top 10, eu acho. Ok. É, justo. É, eu acho que falta para ele um pouco daquela criatividade, daquela elusividade ali. Falta a velocidade no final. Eu acho que falta um elemento de game change nele. Eu acho que ele é sólido, muito sólido Uhum. em quase tudo, mas falta esse game changing dele. Sabe quem que ele Yeah. me lembra muito? Hum. Josh Jacobs. Me lembra Josh Jacobs. De acordo com o Rui, eu devo odiá-lo, então não sei. Não sei. Agora tenho opiniões conflitantes. Eu joguei esse bait aí de propósito. Ok, você quer criar rusgas entre eu e o Rui. Tá bem, tá bem. Assim é bom. Começamos bem o programa, muito bem. E o que você acha? Cara, eu acho que. Eu não acho que a comparação seja ruim, sendo bem sincero. Inclusive, eu tinha também essa comparação na minha cabeça. O que eu acho que Uhum, difere ele do Josh Jacobs é a possibilidade do jogo aéreo. O Josh Jacobs é um cara limitado nisso. É um cara que ele é muito scheme dependent. Ele precisa ter uma estrutura do time para que ele funcione nisso. E eu acho que o Mario Hamilton ele é mais completo. Dito isso, eu uhum, concordo contigo da falta de elusividade dele. Ele não é o cara que vai quebrar tackles, ele não é necessariamente o cara que vai driblar, se é o caso, os oponentes, né? Ele não tem isso. Mas ele é muito efetivo, ele é um cara que está sempre positivo. E como a gente falou nos wide receivers, quando a gente estava discutindo os prospects, uma coisa que eu gosto muito nele, e que também é uma característica de alguma forma do Josh Jacobs, é que ele não perde a passada. A passada dele é sempre para uhum, frente, ele tá sempre indo pro positivo, saca? Então, eu acho que isso uhum. é muito, muito importante na NFL atualmente. O tal do plodder, né, que eles chamam. Ele não é tanto assim, Sim. mas ele é um cara que está sempre ganhando e não perdendo jardas. Uhum, Invariavelmente, independente do plano. E eu acho que ele tem essa coisa de não importa em que time ele caia, mesmo se a linha ofensiva não for ideal, logicamente se ela for horrível, aí tá todo mundo ferrado. Mas se for uma linha ofensiva ok, ele tem como ter uma relevância no time. Ele tem como ser um destaque, como sim, eu acho que ele é. sim. Minha comparação com o Josh Jacobs é muito por isso que você falou. Ele é um cara forte, Uhum. violento, que é muito difícil de taclear. Ele vai cansando a defesa. Ele vai batendo na defesa, martelando, martelando, até que chega uma hora que ninguém consegue taclear ele mais. Yeah. Porque deve doer taclear ele. Uma coisa que ele me lembra também, que eu acho que ele é muito bom quando ele tem espaço, é o Joe Mixon. Porque Uhum, o Joe Mixon nunca foi muito, muito, muito bom nessa coisa. Por isso que eu acho que ele talvez seja até mais completo do que o Joe Mixon. Ele nunca foi muito bom nessa coisa de bater de frente com um linebacker, com um safety e tudo mais. Mas ele é o cara que, se você dá espaço para ele, ele vai evoluir o jogo. Ele tem chances da big play. O Mario Hampton também me lembra um pouco isso, nesse sentido de que ele é o tal do big play waiting to happen, saca? Então eu acho que ele uhum, tem um pouco desses elementos. Mas gosto também muito da comparação dele com o Josh Jacobs, como eu te falei, eu tinha um pouco disso, mas eu acho ele mais completo do que o Joshinho, né? Que é bom, não é elite, é bom, mas enfim. Então ele também é o seu 2, é isso? Então estamos alinhados pelo menos no primeiro e no sim, segundo, eu acho. estamos. Ok. Eu acho que Paulinho, você quer. quase todo mundo Ah, tá, né? Quase todo olha, mundo tem esses dois como 1 e 2, né ou não? o 2 da PFF, sim, é o Mario Hampton, do Dane Brugler, não.
O Danny Brugler, como eu Uhum, falei, é o Caleb Johnson. O terceiro dele é o Mario Hampton. uhum. Ah, deixa eu ver se ele diz alguma comp aqui. Não, não há nenhuma comparação dele do Hampton para alguém. Só há uma menção honrosa ao nosso querido Drake May, né? Porque ele era o running back do Drake May o ano passado. Aliás, o ano passado não, Sim, o ano retrasado. por isso que eu sei falar tanto dele. Boa, muito bem, muito bem. Com relação ao Ashton Jeanty, você tem alguma coisa que você queira dizer? Eu acho que assim, é inegável o talento e é quase um cara que vai chegar e vai produzir como Breece Hall, como Bijan Robinson, como Saquon Barkley. Eu vejo ele nessa toada, né? Uhum. É, ele para mim é um dos melhores prospectos dessa classe. Talvez seja, se a gente for tirar o valor posicional do Big Board, Uhum. ele seria meu segundo jogador, atrás só do Travis Hunter. Ok, ok. Ele é um dos melhores prospectos de running back que eu já vi. Uhum. Ele tem um estilo de jogo muito único, né? Que o Peroco gosta de citar sempre, o gyroscopic balance dele. Sim. Mas realmente essa é a principal característica dele, essa capacidade de. Ele convida o contato e quando o contato vem, o cara bate nele e ele está em pé e Yeah. correndo. Então, isso faz com que ele consiga big plays, que ele seja muito bom para ganhar, para corridas de jardas curtas. Apesar de não ter sido muito utilizado como recebedor, quando foi, ele se mostrou um excelente recebedor. Assim, a temporada que ele teve ano passado é perfeita. Eu não consigo imaginar um running back ter uma temporada melhor do que ele teve. Sim, E a ele temporada faz dele no isso passado foi tudo. foda. E não tem um ponto fraco no jogo dele. Você pode falar, tá, ele não é um dos mais rápidos, ele não é um Ashane, né, correndo Uhum. em velocidade. Mas ainda é muito boa a velocidade dele. É um jogo sem ponto fraco. Sim. Eu gosto muito dessa questão dele. Ele chama o contato, mas ele não toma o contato, né? Ele tem a tal da elusividade que a gente falou antes sobre o Marion Hampton. Ele tem, se eu não me engano, acho que 5 jardas depois do primeiro tackle. Ou seja, depois do primeiro Uhum. contato, na verdade, né? Porque nem o Contato. tackle conseguem fazer com ele, tô coitado. E isso é Sim. muito alto, é um número muito, muito alto, sabe? Normalmente é 2,3, 3, quando o cara é muito elite, assim, quando o cara é muito bom, né? E 5 é um absurdo, cara, é um absurdo a capacidade que ele tem para ganhar essas jardas positivas e a capacidade que ele tem, como você falou, de ter o balanço, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, assim, tem comparado ele com o Alvin Kamara. Sim. E, É a comparação por esse estilo, né? exato. E eu acho que é De justo. não ser tacleado mesmo quando tentam dar o teco. Exato, e principalmente como você falou, aquela coisa dele saber sempre manter o balanço. Ele parece meio que um João Uhum. Bobo, saca? Você bate e ele Sim. não cai, ele balança e volta, balança e volta. O Alvin Kamara tinha muito disso, ainda tem um pouco, mas tinha muito mais a época de ouro Sim. do Saints. Mas é uma Uhum. comparação que acontece muito, cara. Acho que todo ano a gente fica meio que caçando, parece que com o Alvin Kamara, porque era muito diferente o estilo dele. Mas basicamente eu acho que pra ele, pelo menos, faz mais sentido, né? Ah, Sim. E o assustador é que ele é um prospecto melhor do que o Alvin Kamara. Como Como prospect, sim. prospecto. Sim, sim. É. Isso é importante lembrar também, quem estiver nos ouvindo. A questão do prospect não necessariamente né, se torna o jogador na NFL. Temos casos e casos em que o cara era uma explosão no college, era o prospect e entra para NFL e não funciona. Assim como também temos muitos casos de gente que não era necessariamente ninguém e se torna aí, né, histórico e tudo mais. Tom Brady que o diga. Então é interessante, mas realmente o Gianti eu acho que é um dos caras que é raro isso acontecer, de que ele não tem falhas no jogo dele. Uhum. Né? É isso. Acho que esse é o grande diferencial dele. É. Ele, para mim, é uma mistura do Alvin Kamara com o Maurice Jones-Drew. É uma ótima lembrança também. Maurice Jones-Drew, que foi um monstro no college, é, era um cara super confiável. Mark Ingram também, mas o Mark Ingram era mais batedor. Uhum. É, sim, sim, acho que é uma comparação interessante. Adorava o Mark Jones-Drew. É.
E o Jeff tem essa coisa dele de parecer uma bola de boliche ali no meio da defesa, né, cara? Uhum. Sim, sim. Vai ser interessante. Vamos ver onde é que ele vai cair, esse menino. Curioso para saber qual que é o time que vai pegá-lo, porque a discussão é até, né? Não, até no oitavo ele vem, no sétimo, enfim. Historicamente, para os times que É, fazem isso, não é uma boa ideia, mas, né? Para ele tá bom. eu já espero ver ele saindo, assim, não me surpreenderia já a partir dos Patriots. Yeah. Bad business, mas vamos ver. Eu nunca me esqueço quando o Giants draftou o Saquon Barkley, eu falei, que estupidez é essa, gente? Não interessa, ele é bom, ele é muito bom, mas vocês não têm um time pra ele, não tem um time pra esse cara funcionar. E deu no que Sim, deu, né? Ficou lá, teve logicamente sim. seu reconhecimento, mas o time nunca fez absolutamente nada. Anfa, quem que é o seu número 3, João? Eu tô curioso pra saber quem é o seu 3, porque eu não tenho, acho que um 3 específico, não. Pois é, como eu te falei, eu também não tenho. Ok. Eu não ranquei os running backs, mas assim, tem um jogador que me deixou muito impressionado Hum. vendo ele, que é o Trevor Henderson, de Ohio State. Uhum. Ele é o tipo de running back que eu gosto. Ele não é um jogador enorme, ele é mais compacto, né? Sim. Mas ainda muito físico. Ele é difícil de taclear por isso, por causa de um senso de gravidade baixo e um físico compacto. Ele consegue encontrar espaços na corrida, seja em zona, seja em gap. Ele é muito inteligente, com visão, com paciência, além de ser excelente como recebedor. E assim, a gente ainda não viu tudo que ele pode fazer, ele ainda não foi tão utilizado, mas quando ele correspondeu muito. E apesar do tamanho, ele é um dos melhores pass blockers dessa classe. Se não for o melhor. Yeah. Ele sempre sabe o que ele precisa fazer, ele tem uma boa técnica. O que falta para ele é o tamanho mesmo para conseguir bater de frente com todos os defensive ends, mas eu ficaria muito tranquilo tendo ele como bloqueador protegendo meu quarterback. Eu estou 100% alinhado contigo. Ele é o meu terceiro, no caso. E terceiro, assim, é meio abraçado com o Mario Hampton. Ah, Sim, eu gosto muito dele e você explicou perfeitamente. É o estilo de jogo que eu gosto de ver. É o running back que sabe pegar passe, gosta de pegar passe, tem uma certa, como chama, uma certa força. É bom em jogar, principalmente em zone, ou seja, consegue também jogar aberto, consegue eventualmente fazer ali fingir que é um wide receiver. E ele tem exatamente o diferencial que eu acho que para essa classe pode colocá-lo mais acima do que talvez a gente espere, que é o que você falou do pass blocking. Muitos e muitos wide receivers, ó, running backs, não sabem fazer isso. E muitos são uhum. preteridos porque não conseguem fazer isso de forma decente ou de forma consistente. E os times Uhum. precisam disso, em especial times que o quarterback precisa de tempo para passar a bola, precisa maturar e tudo mais. Eu gosto muito do Henderson. Ele já era para ter sido o running back o ano passado, se eu não me engano. Ele ia declarar, acabou voltando para o college. Mas é um cara que ele tá redondo também. Ele faz de tudo. E esse pass blocking realmente é o grande diferencial dele. Mesmo, como você falou, não sendo dos mais fortes, dos mais altos. Mas ele é muito, muito consistente e competente nisso. O que pode colocá-lo também como three down back, né? O cara que vai estar Uhum. sempre dentro de Sim. campo. Ah, e, cara, eu gosto muito do estilo dele. Muito. É, e eu só acho que ele não está realmente sendo cotado ali no primeiro round, porque ele acabou dividindo snaps com o Christian Judkins, né? Uhum. Então acho que isso tirou um pouco da atenção dele, de tudo que ele pode fazer, porque ele não teve os números que ele poderia ter tido, porque o Christian Judkins também é um prospecto excelente. Yeah. Então eu acho que isso acabou impactando o draft stock do Trevor Henderson. Mas eu Sim. acho que algum time vai se dar muito bem pegar ele no segundo round. Yeah. O Quinton Judkins, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca vou conseguir falar o nome desse cara. O nome dele é foda. É o Juju, eu vou chamar ele de Juju, mais fácil. O Juju, em 2023, ele teve uma temporada fantástica.
O ano passado ele já não foi muito bem durante a temporada, mas nos playoffs ele explodiu. E eu acho que essa explosão durante os playoffs do ano passado, em que mostrou, acho que o teto dele, né, tudo que ele consegue fazer, acabou, digamos, nublando um pouco essa avaliação do Henderson. E é isso, a gente acaba tendo também o que a gente consegue analisar o que está na nossa frente, né, o que aparece para nós. Mas eu acho que o Travion Henderson, ele é um cara que ele tem chance de ser um running back titular da liga por aí 10 anos tranquilamente. Sem lesão alguma, Uhum. logicamente, mas eu acho que ele tem essa competência porque ele faz de tudo. Ele faz de tudo e ele Sim. serve, ele joga pelo time. E isso é uma coisa muito, muito, muito foda dele. Até aqui estamos alinhados, então, né? Sim, sim. Esse é o meu terceiro, então. Não é o seu terceiro, eu sei, mas é o meu terceiro como. No meu pseudo ranking, né? Como eu falei, acho que tá tudo meio nublado. Se eu fosse ranquear, ele seria meu terceiro. Talvez, é o que você falou, um terceiro muito colado no segundo. Yeah, yeah. Quem seria seu próximo, então? Depois eu tenho uma pergunta sobre um específico, se não for esse que você vai mencionar agora. Quem seria talvez o seu próximo, ou que você acha que tem grandes chances aí de ser o quarto, não necessariamente sendo o quarto da sua lista? Então, não sei se seria o quarto da minha lista, mas que eu acho que tem grande chance de ser o quarto running back draftado, e Uhum. que eu gosto muito, é um jogador que eu gosto muito, é o flutuador de listas, o Caleb Johnson. Uhum. E eu gosto muito dele é, porque ele me lembra o meu running back favorito de todos os tempos. Que não é o melhor, eu sei, não falando que eu acho esse running back o melhor, mas era o meu favorito de ver jogar. Mais ou menos o que você tem com o Ed Lacy, Uhum. que era o Arian Foster. Esse daí é uma maravilha. Eu gosto demais do Ariel E o Foster também. que, pois é, cara, era bonito ver ele jogar. E o Caleb Johnson me lembra muito disso, tá? Daquela paciência, aquela visão em que ele ficava atrás da linha ofensiva, esperando, 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 influenciando o linebacker, e aí dava uma explodida e ia embora. Uhum. O Caleb Johnson tem muito disso para mim, em que parece que ele está ali flutuando atrás da linha ofensiva, e de repente ele vai norte-sul, e é um jogador muito difícil também de taclear. Ele é grande, ele é muito grande, e tem um pouco dessa coisa do Jensen também, só que, claro, no nível muito menor, do equilíbrio, de ser muito difícil de derrubar. E ele ainda tem, graças ao peso e à força, ele consegue ainda levar defensores para ganhar jadas extras. Uhum. Ele não tem aquela velocidade gigante em open field, assim como o Arian Foster não tinha. Acho que ele é até melhor que o Arian Foster nisso. Mas eu acho que ele, se jogar num time cujo jogo corrido seja baseado principalmente em inside zone, acho que ele vai se dar muito bem também. E acho que é um jogador para ser draftado no segundo round por esses times. Sabe quem ele me lembra? Eu, vendo a tape Hum, dele assim, e para mim é um degrau abaixo que eu vi. Não tô falando que ele não conseguiu chegar nesse cara, mas nesse exato momento é um degrau abaixo. O Le'Veon Bell, uhum, uhum, que é exatamente sim, esse mesmo estilo, que é a coisa de você parar. Ele tem esse segundo dele, né? Ele, tipo, ele para, olha, acha o espaço e ele fala, isso daqui é meu. E ele vai e consegue. Me lembra muito esse estilo de jogo do Le'Veon Bell em que ele tinha o start-stop, né? Muito bem sim. definido. E o Caleb Johnson me lembrava isso quando eu tava vendo. Talvez também porque a cor de Iowa é parecida também, né? Que é preto e laranja, Sim. preto e amarelo. Mas me lembra um pouco o Le'Veon Bell nesse estilo. E o Orion Foster acho que é uma ótima comparação também. E talvez até seja melhor na minha cabeça agora, porque o Le'Veon Bell também era muito reconhecido pela questão de pass catching, né, de ser bom Sim, pegador de passe. E o Caleb sim. Johnson E no não atleticismo necessariamente esse também. cara. E o Aaron Foster também não era Sim, esse pegador de passe exato, fora de série. Mas o exato. estilo de jogo como running back me lembrou muito o Le'Veon Bell e o Aaron Foster também é uma ótima comparação que eu não tinha na minha cabeça antes. Bem, bem lembrado. Eu acho que as comparações são essas mesmo. Eu acho que também o Leandro encaixa muito bem nisso. É, é esse o jogo. É o cara que valoriza o trabalho da linha ofensiva ali. Ele consegue ter Uhum. paciência para esperar a linha ofensiva fazer o que precisa fazer e a visão para encontrar a melhor maneira de explorar isso, né? Sim, sim.
e ganhar essas jardas mais longas quando tem a paciência de esperar, né, o bloqueio acontecer mesmo. Porque tem uns running backs que na hora que pegam a bola já saem correndo que nem doidos e, enfim. Uhum. Se você é o Derrick E Henry, então bate tá. na cota de alguém. Exato, se você é o Derrick Henry, tudo bem, você vai empurrar todo mundo, mas se você é um. Como é que chama? Um Justice Hill, você tá ferrado. Né? Sim. Há uma diferença aí de valores entre um e outro. Eu tenho uma pergunta pra ti. Agora Uhum. que a gente falou do Caleb, gosto muito dele também, gosto muito como prospect. Mas tem um cara que eu fiquei curioso de não vê-lo na lista do Brugler, né? Como top 7 aqui, top Ah, 8 dele. Ahn, e que eu não sei se em outras listas ele está muito alto, mas eu tenho ouvido muito hype sobre ele. Inclusive no nosso grupo uhum. do WhatsApp é um nome constantemente comentado, né? Que é o Cameron Scatebo, Uhum. ou Cam Scatebo. Inclusive esse nome é lindíssimo, Scatebo, né? Super diferente. Não tão diferente quanto outros que mandaram ontem lá no grupo, mas enfim. Eu queria saber o que você acha dele, porque, sendo bem sincero, Uhum. eu não vejo nada fora de série nele. Eu acho que ele tem Uhum. todas as possibilidades de ser um running back competente na NFL, num estilo David Montgomery, num estilo, sei lá, quem mais? Um Kyron Williams da vida. Uhum. Mas eu não vejo absolutamente nada com, sei lá, fora de série dele para justificar talvez o hype que me parece que existe ao redor dele. Acho justo essa sua avaliação. Eu acho ele foi um dos jogadores que eu mais me diverti vendo jogar. Uhum, Eu acho que o estilo de jogo combina com o nome engraçado que ele tem, porque o estilo de jogo dele é divertido. hum, Ele corre como se ele estivesse com muita raiva da defesa. Como se ele quisesse destruir todo mundo lá. uhum, Ele é muito compacto também, essa coisa da bola de boliche ali no meio, né? Com um centro de gravidade muito baixo. uhum. E essa agressividade, essa raiva, mas também com visão, com inteligência. Eu gosto muito dele como corredor, principalmente em short yardage, porque eu acho que falta para ele também essa coisa da velocidade em open space. Ele não é um cara que vai fazer muitos touchdowns longos, eu acho, na NFL. Mas ele é aquela coisa que o povo chama, né? Ele é um football player. Você vê que ele sabe, ele vive aquilo, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem instintos. Eu acho isso. Ele é um jogador muito físico, muito inteligente. Acho que ele tem um bom balance também para continuar a ficar em pé, mesmo quando passando por tacleadores. Eu gosto muito dele, mas acho que ele não tem um upside. Ele nunca vai estar entre os melhores running backs da NFL. Mas eu acho que ele é um cara que a gente vai ver na NFL aí por muito tempo. Eu não sei se a comparação estilística, né, de, Uhum, de, de estilo seja precisa aqui. Mas pensando no que eu conheço dele, ou do que eu vi dele, e confesso, não foi dos caras que eu mais entrei no detalhe, assim. Eu tenho um feeling de Travis Etienne com ele, saca? Não uhum, sei, é um cara que tá produzindo, faz as coisas ali, mas tem limitações, digamos, claras que o impedem de ir para esse próximo nível, entendeu? Então eu acho que é sim. aquela coisa, se você quer um cara confiável, você pega ele, mas se você quer um cara para. Se a sua expectativa é que esse jogador e essa posição tenham um diferencial, ele não vai ser essa pessoa. Uhum. Sim, entendo a comparação em termos de expectativa e retorno. Mas assim, eu acho que estilisticamente ele é o oposto do Etienne. Então, é Ele é um exatamente jogador isso. sem muita velocidade, sem muita dessa parte atlética, mas com muita fisicalidade e muita inteligência. Yeah. Acho que é isso mesmo, acho que é mais esse entendimento mesmo do que ele traz para a NFL, né? Do que ele pode ser para a Uhum. NFL. Eu torço para ele ter uma carreira muito longa na NFL, porque é muito divertido ver ele jogar.
Quem merece uma carreira muito longa era o Jamal Williams, né? O Jamal Williams deveria ficar na NFL por uns 50 anos. Ele sim é Sim, divertido. melhor pessoa da NFL. Melhor Ele pessoa da NFL. epa, não é o melhor, né? Ele era um Aaron Jones está aí, meu amigo. Peraí. Mesmo ele no Vikings, não é a melhor pessoa. Não, não, isso que eu ia falar. Pera aí, que o mesmo Jamal Williams nunca jogou nos Vikings, cara. Mas o cara tem que ganhar dinheiro, né? Ele tem uma família para sustentar. Um Eu não sei como traidor ele. ele não é. Não, ele não é traidor. Traidor ele seria se ele tivesse jogado no Vikings e tivesse, sei lá, cuspido na instituição Packers como um todo. Ele fez uma carta lindíssima para todos nós torcedores, enfim. Aaron Jones é a melhor É pessoa de verdade, ele é todos. foda, ele é foda. Ele me chamou de Ele é Sir, velho, foda. quando eu o encontrei, assim, tipo, que Sir, cara? Fala, chama de qualquer coisa. Gabriel, tá tudo bem. Enfim. E a Até tô se dupla, rindo aqui. né? E a dupla Aaron Jones e Jamal Williams era boa demais, era muito divertida. Nossa, aquilo era bom demais Sim, assistir. E Jamal Williams é tem certeza que divertidíssimo. Então, o Aaron Jones aprendeu com o Jamal Williams. Estilos muito diferentes. O Aaron Jones nunca foi, tipo, piadista, escrachado como o Jamal Williams. Jamal Williams que era, né, o zoeiro, digamos assim. Que era o Maurice Jones-Drew, inclusive, a gente tava falando dele um pouquinho antes. E é um cara também que eu gosto muito da personalidade dele. Ele sempre é um cara divertido, um cara feliz, assim, isso é muito legal. E jogador de fantasy, né, Morris Jones-Drew. Inclusive Sim, enquanto jogador. sim, sim. Tem um caso do Hum, jogo dos Jaguars em que ele e o fullback do time, não lembro quem era na época, estavam se enfrentando no fantasy. E o Maurice Jones-Drew tinha ele mesmo no fantasy. E aí tiveram uma jogada de goal line e o fullback não bloqueou para ele não conseguir fazer o touchdown e não pontuar pelo fantasy. eu acho isso justíssimo, né? Pra que jogar pelo time se a gente pode jogar, se a gente pode jogar pelo fantasy? Muito que bem, é assim mesmo. Tá certo. Gente, É todos os isso jogadores mesmo. deveriam jogar pelos nossos times do fantasy, não pelo time da NFL deles. Eu concordo. Falando em fantasy, uma pergunta sobre isso. Pra gente, né, pelo menos conectar com o Brasil Fantasy Football aqui um pouquinho, porque senão o Rui fica chateado com a gente. Já está chateado comigo por causa do Josh Jacobs. É, Sim. Desses jogadores, talvez o Giants seja a resposta mais fácil. Mas qual você acha que vai ser o melhor para a fantasy? Não o melhor jogador da NFL, não o melhor running back, mas qual que você acha que é o que mais vai produzir para o fantasy? Cara, eu apostaria no Travion Henderson. Yes, eu também. Mas você draftaria Eu Trevor acho Henderson que. na frente do Giants? Não. Não, de jeito nenhum. Yeah, Eu justo. só respondi Travion Henderson porque você eliminou o diante da equação. Claro, perfeito, perfeito. É para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, só para ninguém, né, confundir. Mas dependendo do Lens Spot, eu draftaria ele na frente do Mario Hampton. Olha, eu acho que eu draftaria ele na frente do Marion Hamilton, independente do. De qualquer jeito. Independente do time que ele caísse, cara. Uhum. Porque eu acho que ele tem, principalmente a questão de pegar passe, Sim. que é mais refinada ou mais versátil do que o Mario Hampton. E isso para fantasy acho que Uhum. conta bastante. Então acho que eu talvez draftaria Sim. ele antes, independente do time que ele caia. É, Faz sentido. yeah. Mas assim, Muito o bem. Mario Hampton provavelmente vai ter mais draft capital, né? A gente Sim, sabe que sim, é uma sem coisa dúvida alguma. também que influencia. Exato. Bom, pelo menos a gente não tá draftando agora, eu não vou ficar puto com esses comentários e depois alguém pega meu jogador, né? Falando em meu jogador, pra gente falar um pouquinho dos outros nomes que talvez não tenham tanto hype, assim, que não estão tão alinhados nesse top 10, né? Eles surgem aí, ou talvez no final de um top 10 de algum dos boards, ou às vezes nem estão nesses 10 primeiros, 15 primeiros, acho difícil. Mas eu queria mencionar um cara que eu gosto muito, que inclusive acabei conseguindo Uhum. draftar naquele draft que nós estávamos fazendo na semana passada, como meu prêmio de consolação, digamos assim, né? Porque pegaram meu Royals, que é o DJ Giddens. Eu gosto Uhum. muito dele, eu acho que ele é um cara que vai ser draftado no terceiro round, no quarto round. Não duvidaria se ele aparecesse. Aliás, não ficaria surpreso se ele aparecesse no segundo, mas eu acho que ele é mais ou menos terceiro, quarto round ali, a cara dele. Mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito do estilo que ele tem. E como eu falei para você offline, assim, o nome dele é talvez a Uhum. comparação que eu mais tenha como jogador, que é o Jahmyr Gibbs, né, que a gente até brincou falando Uhum. do Jahmyr Giddens, ou DJ Gibbs.
Eu gosto muito dele, porque ele é um cara que tem velocidade, ele corre muito bem, ele consegue cortar e basicamente correr 50, 60 jardas. Ele consegue abrir espaço em tackles, então ele também consegue ter ali de alguma forma uma agilidade para fugir desse contato. E ele tem a paciência, que eu acho que é muito, muito presente no Gibbs. O problema dele é aquela falta de violência, a falta de força, né? Não violência, mas a falta de força que ele tem para realmente bater de frente e conseguir mais jardas. E é uma coisa que eu vejo muito no Gibbs, por isso que o Lions tem também o David Montgomery, que é o batedor, basicamente, desse time. Então eu gosto muito Sim. dele, queria mencionar ele aqui como um nome interessante para ficar de olho, para dependendo do landing spot que ele cair, é o complemento perfeito para alguns running backs que a gente tem por aí. Ah, não sei, você chegou a ver alguma coisa dele? Você sabe alguma coisa dele? O que você acha? Vi, vi e compartilho do seu entusiasmo. Acho ele um ótimo prospecto. Eu acho que o terceiro round ali é, é o máximo que ele deveria cair. Acho que ele não deveria passar do terceiro round. Uhum, E concordo muito com a sua análise. E acho também que outra coisa que ele tem a ver com o Jahmyr Gibbs também é que ele é um bom pass catcher. uhum, Ele contribui também como recebedor. E isso que você falou, eu percebi também, da falta de imposição física dele na corrida, né? isso. O que é algo que a gente não esperaria, porque ele não é um cara pequeno. Uhum, Ele é relativamente magro, ele não é compacto, mas ele é alto e forte. é, Eu acho que essa falta de fisicalidade dele vem muito do estilo de corrida dele, que me lembra muito o DeMarco Murray. Ele corre muito em pé. é, corre de terno. Eu, sim. Eu acho que se ele conseguir alterar seu estilo de corrida e correr com um pad level mais baixo, esse problema vai ser resolvido. Agora, mudar o que ele faz a vida inteira de uma hora para outra é algo complicado. O próprio DeMarco Murray nunca fez, nunca mudou. Ele sempre Não, correu em pé e talvez, assim, claro, teve uma carreira excelente, mas talvez pudesse ter sido ainda melhor se ele tivesse conseguido alterar isso sem prejudicar o resto do jogo dele. sim, eu acho que o Giddens é um cara que ele não vai desenvolver essa questão da força no contato, né? Ganhar mais jardas através do contato direto, apesar do tamanho dele, apesar de ele poder necessariamente ganhar mais peso, né? Mais músculo. Porque eu acho que o estilo de jogo dele é esse, de fugir, correr para o lado, ter esquemas que facilitam esse desenvolvimento desse jogo. E ele vai, de alguma forma, ser scheme dependent, né? Ou seja, o time vai ter que ter um esquema para que ele possa florescer. Ao passo que, por exemplo, a Sean Gent, você coloca em qualquer lugar, ele teoricamente vai funcionar. Mas essa é uma análise realmente possível, porque é algo treinável, né? Que é baixar um pouco mais o pé, é Sim. usar um pouco mais os ombros, para talvez não ser tão parado. E por isso também, que eu acho que ele está um pouco mais baixo em alguns boards, porque ele tem um role menos versátil, mais limitado, ou Uhum. pelo menos uma percepção de que essa parte da força é algo não treinável. Sim. Porque realmente é muito difícil de treinar, no sentido de Sim, que ele tem que sim. mudar tudo que ele faz, né, para adaptar a essa nova postura. Toda uma nova mecânica, assim, sem dúvida alguma. É muito difícil de mudar. Então, realmente, talvez nem seja possível fazer isso na NFL. Mas eu E gosto muito acho que dele. talvez é isso, né? Porque ele tem esse downside de ser um bust. Eu acho que ele tem esse downside. Tem mesmo, tem mesmo. Se não É, é. tivesse, com certeza ele estaria cotado muito mais alto. Uhum. Bom, eu disse do Gibbons, que pra mim não é um sleeper, mas eu acho que é um cara que vale a pena mencionar. Eu acho que é um cara que vale aí levantar a bola um pouco para as pessoas ficarem de olho. Talvez revisar um pouco também a tape dele se der tempo. Você tem alguém assim também, João, que você gostaria de mencionar, que você acha que é importante que, enfim, que as pessoas conheçam, saibam mais, ou que quando você estava analisando, você falou, pô, esse cara aqui realmente gostei do que eu vi. Eu tenho, cara. Tem um jogador que eu tô assim, completamente apaixonado e frustrado ao mesmo tempo. Hum.
Porque a minha frustração é que o que eu acho que é o defeito dele não é corrigível, que é a falta de atleticismo, no caso. Uhum. E que se eu acho que se ele fosse eu acho que se ele fosse um pouco mais atlético, ele seria um jogador de primeiro round de draft, que é o É, Devin Neal de Kansas. eu ia falar que o Dylan Sampson não é porque ele era corredor. Então, atleticismo é uma Sim, coisa que ele era muito bom. sim. O Devin Neal, cara, ele é talvez o jogador mais refinado tecnicamente dessa classe. Uhum. A visão dele é excelente. Você vê que ele entende o jogo, ele sabe manipular ângulos dos defensores e ele quebra tecos só pela maneira como ele posiciona o corpo e muda o posicionamento em cima da hora. Ele é muito inteligente. Ele tem bom tamanho, ele é grande, ele é forte. Ele recebe bem, ele bloqueia bem. A técnica dele é perfeita, ele é um jogador pronto. Se você precisa de um jogador para jogar no time e produzir agora, ele para mim seria top 3 dessa classe. Só que eu Porém, acho que essa falta de atleticismo dele limita o upside. uhum. Inclusive, o jogador que ele me lembrou muito vendo jogar, apesar de não ser exatamente igual estilisticamente, mas me trouxe esse mesmo feeling de um jogador pronto, mais limitado, Hum. que inclusive inclusive um jogador que foi draftado no primeiro round, que é o Mark Ingram. Essa é uma baita comparação, hein? Sim, Mark sim. Ingram é fantástico. Fantástico. É, eu acho que o Devin Neal vai sair no draft antes do que estão cotando. Uhum. Eu acho que ele é um jogador de começo para meio do segundo round. Justamente por isso, porque a chance dele dar errado é muito baixa. Ele não vai ser aquele cara game changer pela falta do atleticismo, pela falta de upside, mas ele é muito bom em tudo. Ele sabe o que ele está fazendo e você pode já jogar ele no time ali, por mais complexo que seja o sistema, que ele já vai cair no chão correndo. Uhum. Eu assisti muito pouco do Devin Neal. Eu lembro dele ser bastante ágil, no sentido Uhum, o quick cut, né? Aquele cortezinho uhum. rapidamente assim. Então ele consegue driblar mais os defensores. Mas confesso que eu não fui muito a fundo para ver, sei lá, acho que os prós e contras estão no detalhe dele. Devin Neal tá na board do PFF como 10º running back, né? Não aparece na lista do Nate Tice e do Trevor Sikkema. E também, salvo engano, não está, deixa eu ver aqui, não está também na lista do Dan Brugler, ou do The Athletic, né? Então, Ah, podemos chamar ele de sleeper, né? sim, sim. A mim, tá em 10º na lista do PFF, então tem pelo menos algum reconhecimento ali. E ele até que tá alto na lista do Steve Palazzolo, que é o cara do. Ele era do PFF antes e agora ele tá no. Acho que tem um podcast. Nossa. Que é do 33rd Ah, Team. tá. Isso. Aham. Ele tá em 8º, inclusive, na lista dele. Tô abrindo aqui agora. Junty, Hampton, Scatibo, Henderson, Johnson, Sampson, Judkins, Juju e Neil. Isso. Neil tá como número 8. Então é um cara que tá flutuando tanto quanto acho que o Caleb Johnson. Caleb Johnson que tá pra lá e pra cá em tudo quanto é lugar também. Mas é um bom nome, vou pesquisar um pouco mais. Confesso que não fui a fundo nele. Mas é um nome interessante para ver. Eu vi alguns vídeos, poucos dele, que eu me lembro, ele era bastante ágil. E isso é divertido de assistir. Uhum. Muito bem, muito bem. Você mencionou a questão de poderia ser um sleeper. E, enfim. Você tem algum sleeper para esse ano? Ah, é difícil, por causa dessa flutuação toda, saber o que é um sleeper aqui, né? Uhum. Então eu acho que seria o Devin Neal, meu sleeper mesmo, o jogador assim que eu tô discrepantemente mais alto que a maioria das pessoas. Entendi. Eu acho que eu partilho dessa opinião de não haver um sleeper dessa vez, saca? Eu acho que Uhum. dependendo de como. Agora falando um pouco de fantasy, assim, dependendo de como as pessoas ah, usarem os rankings de outras pessoas, elas vão ter respostas muito diferentes. Sim. Então,
Nós somos avaliadores e também respeitamos opiniões de outras pessoas e a gente usa essas opiniões também para nos ajudar a formar ou não formar, né, ou questionar nossas próprias. E eu acho que essa influência, ah, deste ano especificamente, acho que a gente não tem um cara indiscutivelmente lá embaixo, porque a gente não tem também ninguém indiscutivelmente lá em cima, a não ser, logicamente, o Gianti, como eu falei, né? Então fica difícil, como você falou, fica difícil ter um sleeper necessariamente, é um cara que fala, esse cara aqui tem que dar uma olhada porque ninguém tá falando muito dele. Eu, por exemplo, fui pesquisar aqui por 2 segundos o negócio do Neil, né? E tem muita gente falando sobre ele, Uhum. muita gente falando, esse cara aqui tem que sair no segundo round, esse cara aqui tá muito alto. Então, e pessoas até com algum reconhecimento, pelo menos na bolha do Twitter. Aham. Então eu acho que não tem necessariamente um sleeper assim. Ah, Tem um cara que eu acho que não está sendo muito falado, pelo menos não tem visto ser muito falado, uhum. e que eu acho que pode ter uma carreira interessante, é o Trevor Etienne, irmão do Travis Etienne. Você gostou do que você viu dele? Eu gostei no papel específico. Ele, para mim, é um running back de receber passes na NFL. Uhum. Não falo nenhum touchdown back, porque o pass blocking dele é ruim, assim, pelo tamanho dele. Ele não é um Sim. cara muito grande. Ele até sabe o que ele precisa fazer como bloqueador, tem a técnica, mas não consegue executar pelo tamanho. Uhum. Mas eu acho que ele é um cara ainda muito novo, que tem potencial para crescimento e tem um ótimo atleticismo. A aceleração dele é muito boa, a velocidade é boa. Falta fisicalidade. Ele é pequeno, ele não quebra tackles. A visão dele no jogo corrido é muito ruim. Ele é um cara que precisa ser colocado em espaço. Ele vai correr wide zones, ele vai receber screens. Ele, como prospecto, lembra muito o James Cook, apesar de parecer uma comparação meio preguiçosa, pelos Uhum. dois serem de Georgia e os dois terem irmãos running backs mais famosos. Mas é o prospecto que ele me lembra muito o James Cook, com as mesmas limitações e as mesmas qualidades. Claro, o James Cook como prospecto. O James Sim, Cook sim, da claro. NFL já mostrou que é um jogador muito melhor do que isso. É. Assim, comparação preguiçosa, na Mas, verdade, seria se falar que ele parece com o Travis Etienne, né? Porque sim. aí é uma comparação realmente preguiçosa. Mas, né? Não, ele parece, porque eles Ele é têm um ali o cara que eu mesmo tô rosto curioso e para tal, ver. é. Eu tô curioso para ver o que vai acontecer dele na NFL. Se ele vai seguir esse caminho do James Cook de mostrar que era um prospecto melhor do que parecia, ou se ele vai ser um jogador ali preso a esse papel de pass catcher, de especialista como pass catcher, que Uhum. também tem muito valor na NFL de hoje, né? Então, eu acho que ele tem essa limitação também, cara. Eu acho que eu não o vejo participando do jogo de forma ativa ou sendo, não o workhorse, mas Uhum. sendo o running back. De 40% dos snaps. Exato, exato. Eu vejo às vezes ele tendo um role meio como o Dion Lewis, assim, a gente falou um Uhum. pouquinho É antes. possível. Que entra de vez em quando, faz ali, ele tem uma efetividade, ele tem seu espaço definido dentro do esquema do time, mas não é necessariamente o cara que vai, sei lá, a gente vai falar sobre ele no final de um jogo, a não ser logicamente no Super Bowl, né? Que o Dion Lewis resolveu jogar muito. Mas a gente não vai ficar falando muito sobre o Trevor Etienne, assim, e ele vai meio que esquecido, mas ele não vai ter essa pegada, sabe? É isso que eu tenho um pouco de Sim. visão dele. Sim. Eu acho que existe uma grande possibilidade disso acontecer. Né? Buenas, João, mais alguma coisa que você queira pontuar? Mais algum jogador que você queira aí levantar? É, Acho que a gente falou muito rapidinho do Christian Judkins, que eu acho que é um jogador muito talentoso também, o apesar do. Juju. Uhum. É, ele é o oposto do Trayvon Henderson, né? Ele é o cara grande, forte, que vai quebrar tackles e correr pelo meio da linha. Uhum. Acho que falta nele a elusividade e a velocidade também. Vejo ele como um jogador de comitê, mas Eu talvez vejo, um dos melhores jogadores de comitê da liga. eu vejo ele com um potencial, e eu sei que a comparação vai ser, não é a comparação de jogador, mas o potencial dele é muito alto nesse caso, que é ele tem a possibilidade de ser
um Derrick Henry pro time dele. Sim, Mas eu não acho que ele seja este jogador. Parece um sim, pouco não, confuso, ele. mas assim, é o que você falou, ele não é o Aham. pegador de passe, ele é muito forte, ele é o cara que é batedor, usa força física, usa o corpo. E, cara, ele fez 3 touchdowns no Championship Game lá contra o Notre Dame. Como eu falei, ele explodiu nos playoffs do ano passado, depois de ter uma temporada bem abaixo. E essa inconsistência que eu acho que é o grande problema para ele. Ah, para além, logicamente, dessa talvez falta de versatilidade, que ou ele não demonstrou, ou ele realmente não tem, de pegar passe, de ser um three down back. ah, ah, mas, se as coisas se encaixarem, se as coisas realmente se traduzirem da forma como era no college, da forma como foi esse finalzinho de temporada dele, é, acho que ele consegue ter essa carreira de no estilo Derrick Henry. Eu vou pegar, eu vou Uhum. bater, eu vou ganhar minhas É, jardas e vocês não têm chance de me parar. ele não vai ser um Derrick Henry, mas ele pode ser meio Derrick Henry, né? Sim, 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 por favor, não estou dizendo que o o Juju, né, seja o novo Derrick Henry, mas é o estilo de jogo que eu acho que ele pode ter bastante sucesso se as coisas se encaixarem. Uhum. Concordo. Vai depender do time que vai draftá-lo para isso, né, para fazer isso funcionar. Acho que com ele a gente cobre os principais prospectos, né? Yeah. Pelo menos Os que talvez os estão mais mais falados aqui, né? constantes. Exato, exato. Sim. Muito bem, meu caro. Então temos aqui mais uma avaliação nossa. Para a semana, combinamos de falar então sobre os tight ends. Confesso que ouço muito hype de diversos nomes, mas ainda não tive a chance de olhar no detalhe. Tight end é uma posição muito, muito difícil de avaliar, eu acho, na minha opinião, para como vem para a NFL, porque é uma posição que realmente precisa de mais maturidade, precisa passar por mais provações, dentro, logicamente, do esquema da NFL. Mas estou curioso para Uhum. saber o que que eu vou encontrar durante essa semana e principalmente o que você também vai trazer, né, dos jogadores aí que aí estão. Você já chegou a ver algum? Você já tem alguns nomes que você fala, pô, tô interessado nesse. Não precisa falar os nomes ainda, Já. mas você já viu isso? Já. Muito bom, muito bom. Então tá bem, João. Então, semana que vem, nosso último episódio sobre essa classe, né, da NFL, dos jogadores pelo menos ofensivos, das principais posições ofensivas. Então, Uhum. a todos, até semana que vem. Um abraço.